Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a este compilado de número 223 que contempla as notícias do dia 15 até o dia 28 de novembro, porque sim, esse aqui é um episódio quinzenal. Se você acompanha a gente nas redes sociais, você deve ter visto que a gente participou da Campus Party na semana passada. E aí não deu pra gravar. A gente até pensou em gravar do hotel, mas ia ser uma correria, não ia conseguir, né? Não dava tempo, porque nós participamos de 3 eventos lá dentro da Campus Party. Seria completamente impossível de fazer isso na sexta-feira. Pro episódio tá aí com você no domingo, mas fica tranquilo, porque aí nós fizemos esse episódio quinzenal e vamos trazer todas as notícias aí, obviamente, desses últimos 15 dias. E já estamos aqui regados ao Café Código Fonte. Caso você tenha achado que era meme que a gente lançou um café, porque a Grazi lançou os ovos, né, dela. Cara, que campanha que fizeram, hein? Vamos combinar, o Canva mandou muito bem. Teve gente fazendo review, unboxing, né? Mas isso aqui, ó, é verdade. De verdade. Se bem que os ovos também eram, Gabriel. É verdade. Café tá feito aqui, cara, delicioso. Se você quiser adquirir, tem várias pessoas aí já provaram, pessoas aí da nossa área, já provaram o nosso café. Vai lá em café.códigofonte.com.br. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse primeiro lote que a gente disponibilizou aí tá simplesmente incrível. Tão incrível que até a Vanessa tá tomando café agora sem açúcar, tá? Pois é, me rendi, viu? Confesso que eu fui me adaptando. E tá gostoso. Fui acostumando. Claro que tá gostoso mesmo. E esse nosso aqui já vem torrado, moído para você, e é de aroma chocolate ao leite. Então ele já tem um corpo assim mais adocicado, tá? Viu? Então dispensa Gabriel, aí. Super elegante, Dispensa. Um corpo adocicado. Eu me limito ao estar gostoso pra caramba. Então vai lá, café.códigofonte.com.br. Mas, ó, esse episódio aqui tá gigante, obviamente, né? 15 dias de notícias, tudo que aconteceu no Código Fonte nesses 15 dias. Então, prepara aí aquela louça. Vai ter sorteio tanto do semanal aqui, quanto do Clube dos Compiladores. Então, fica tranquilo, vai dar tempo de lavar a louça, lavar a roupa, lavar o quintal, fazer aquele passeio com pet, muitas coisas pra você fazer por aqui. Agora, já que a gente tá falando aqui de tempo, né? O bom é que você utiliza esse tempo pra se atualizar, mas também ali pra exercitar, organizar a casa, lavar a louça, levar o cachorro pra passear. Mas enfim, é muito bom ter esse tempinho aí pra fazer tudo isso e de preferência que ele aconteça todos os dias, né? E nós sabemos o quanto trabalhar com tecnologia é estressante, mas é prazeroso também? Claro que é, né? E é pra caramba. Mas exige ali aquele tempo pra você se organizar, porque além do trabalho, a gente precisa se manter sempre atualizado e estudando ali eternamente. Já pensou que o tempo é sempre o recurso mais raro que a gente tem? Por isso, a gente automatiza processos, cria scripts para praticamente tudo, vive atrás de otimizar qualquer segundo. Mas às vezes, o que a gente perde tempo mesmo são com coisas que não agregam nada na nossa carreira. Por exemplo, perder tempo tentando entender a burocracia por trás da emissão de nota fiscal, para o trabalho que você realizou como freela. Isso é muito chato. E nem é porque é muito difícil, né? Mas é porque ninguém quer perder tempo ali tentando entender burocracia. Não vale a pena mesmo não, viu? O melhor pra você e pra sua empresa é ter aí a Contabilizei como escritório de contabilidade. E o bom da Contabilizei é que você resolve tudo de forma simplificada e sem sair de casa. Eles são especialistas em atender profissionais de tecnologia e entendem muito da nossa rotina e também dos desafios. E sabe o que é mais legal? Com o banco PJ deles, o Contabilizei Bank, você recebe até pagamento do exterior. Então, se você está pensando em trabalhar para uma empresa gringa, já sabe. E se quiser falar com um especialista, ele vai entender ali a nossa língua e as necessidades da sua empresa. Inclusive, o suporte é até às 22 horas via WhatsApp. Então, a sua vida vai ficar até mais leve, viu? Menos burocracia, mais clareza, mais controle e tudo aí no ritmo que a gente gosta, né? Rápido, transparente e sem atrito. Então, corre aqui no link que está na descrição do episódio para você conhecer todos os benefícios e os planos da Contabilizei. Inclusive, tem cupom de desconto, viu? Você vai perceber a experiência que eles possuem e como eles vão realmente conseguir te ajudar. Então bora aí para as notícias. Você já deve ter visto, obviamente, né? Mas o Google revela o Gemini 3. O Gemini 3 veio tanto em forma de aplicativo como em forma de ferramenta para o seu mecanismo de busca e APIs de seus produtos e plataformas integradas. O Google garante que a atualização do modelo traz respostas mais curtas, mais diretas e menos enviesadas, superando o modelo anterior em lógica, matemática e raciocínio. O otimismo tomou conta da equipe e Itai, cientista pesquisador do Google DeepMind, publicou no X
Max. Esse é o melhor modelo do mundo por uma margem absurdamente grande, com ponto de exclamação, assim, para enfatizar. Exageros à parte, o Gemini 3 estreou de fato na primeira posição no LM Arena, com 73 pontos contra 70 pontos do GPT 5.1. Pois é, mas deu 2, 3 dias depois que lançou o Gemini, a OpenAI lançou o GPT 5.1 Codex Max Motherfucker Pro. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Vai virar daqui a pouco, vai estar assim. Só falta isso. Só. Só que esse modelo é um modelo novo. E o Gemini 3 não veio só com isso. O Gemini 3 trouxe muitas outras coisas. Vamos continuar aqui. Ó. O Gemini 3 é multimodal por padrão e por gerar interfaces, apresentações interativas e até mesmo sites inteiros para ilustrar suas respostas de forma dinâmica. Outro dos grandes destaques do novo modelo é o recurso de expansão da consulta, que permite que o modelo compreenda melhor o contexto da pergunta realizada pelo usuário e amplie o alcance de suas respostas. Segundo o Google, esse recurso garante que o usuário encontrará conteúdo ainda mais confiável e altamente relevante para a sua pergunta específica. O Gemini 3 também veio acompanhado do Gemini Agent, uma versão específica do modelo projetada para execução de tarefas com várias etapas. E eu ainda complementaria, e a gente vai usar aqui, inclusive, na hora de fazer o sorteio, o Google Anti-Gravity, que é o VS Code do Google. Pois é, mas literalmente. Esse aí foi tão especial pra gente que tem uma notícia ali pra gente falar dele. Vamos falar? Nós vamos falar. Esse aí a gente precisou trazer em separado, ok? É tudo surpresinha pra mim. Eu vou lendo as notícias. Gabriel vai no flow aqui. Então daqui a pouco a gente fala do Anti-Gravity e vamos usar nesse episódio. Mas esse murmurinho aí do Gemini 3, cara, deu o que falar, inclusive no mercado de ações. Porque a gente viu numa semana as ações da NVIDIA caindo, até porque a Meta, eu não sei se está aqui, mas eu já vou comentando, a Meta quer contratar não mais as GPUs da NVIDIA, mas sim as TPUs do Google. Eu acho que não mais talvez seja forte, mas não somente. Também. Isso. Então, isso aí realmente revirou ali um pouco do mercado. Isso. E agora já tem gente apostando de que, agora o Google já está um passo à frente aí, vai voltar a dominar. Porque você veja agora, o Google já dominava ali a área de busca. Cara, o Google domina em vários setores, aqui no YouTube, por exemplo. E aí, nessa corrida da IA, eu acho que a empresa que tem mais cacife é realmente o Google. E ele começou com muita pesquisa no Google DeepMind, né? Mas para lançar produtos se valeu novos, desse tipo para lançar de pesquisa. produtos assim, legais. O Google, cara, não tem jeito. Tem mais velocidade, né? Fora a notícia também que o Warren Buffett já estava com caixa já há um tempão, tinha vendido todas as ações da Apple, ele tinha vendido todas as ações da NVIDIA que eles tinham. O cara estava em espera. Né? Cheio de dinheiro esperando o que fazer. E aí, sabe o que aconteceu? Ele encheu as burras de Google. Então, no momento em que estava caindo as ações do Google valorizaram pra caramba. Então, provavelmente ele tem bastante informação e parece aí, é o que tudo indica, que o Google entrou para valer agora de sola. De voadora. E o Gemini 3 é o cara. Mesmo que o GPT 5.1 Codex Max Super Saiyajin tenha ganho já do Gemini 3 no benchmark, né? Mas e tem mais notícias sobre outros modelos, viu? Porque esse mundo em 15 dias, gente, acontece de tudo. Em uma semana já acontece. Mas, de qualquer forma, gente, realmente, o Gemini 3 aí abalou Bangu. Todo mundo ficou surpreso, viu ali. Abalou o Bangu. Traduza, Vanessa. Pra quem não é do Rio, né? Gente, mas abalou Bangu, acho que o Brasil conhece, será? Ou não? Enfim, né? Como é que eu vou traduzir isso? Chacoalhou o universo da programação. Abalou Bangu. Pronto, melhorou assim? Tá bom. Hashtag abalou Bangu aí. Isso, pronto. Vamos de abalou Bangu. Mas chamou realmente muita atenção e tem uma qualidade muito legal. Até o Nano Banana aí também tá com novidades e trazendo novas imagens que sempre surpreendem, né? A stack de IA do Google, cara, eu acho que já tá acima. Eu acho que vai realmente fazer a OpenAI tremer. Tanto é que no lançamento, o próprio Sam Altman tweetou, né? Nossa, o Gemini 3 parece ser um modelo realmente muito bom. E foi só isso, sabe? Ponto final. Aí você, será? Aí você olha ele tweetando aquela lágrima escorrendo assim.
Eu acho que ele sentiu. horror, tadinho. Eu acho que ele sentiu. Não que a OpenAI não tenha capacidade de também, hoje em dia, de lançar produtos bons. Eu acho que ela tem produtos bons também, tá? Mas a briga é boa. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar que o PHP chegou finalmente aí na versão 8.5 com muitas novidades. Pois é, um dos destaques dessa nova versão é a extensão URI, compatível tanto com o padrão RFC do componente URI, definido lá em 2005, quanto com o padrão WatchWG de URL, seguido por navegadores. Apesar da importância de analisar URLs corretamente, o PHP não incluía nenhum analisador sintático compatível com padrões. A PHP Foundation celebrou essa novidade em comunicado oficial como uma história de sucesso do código aberto. A nova extensão permitirá uma análise fácil, correta e segura de URLs de acordo com o respectivo padrão, além de adicionar funcionalidades para modificar componentes individuais de uma URL. Mas isso não foi só, imagina, atualizar um componente, uma função, seria muito pouco para ter um 8.5, né? Senão seria 8.4.0.1. Qualquer coisa. O PHP 8.5 ainda oferece um novo operador, o pipe, capaz de aceitar uma função callable com um único parâmetro à direita e passar o valor do lado esquerdo para ela. O operador pipe deverá agir como um facilitador para desenvolvedores que desejam encadear várias funções callables, passando um valor através dela de forma nativa. Então, ao invés de você pegar uma função, por exemplo, você tem uma string, aí você quer aplicar várias funções nela. Aí o que você fazia geralmente? Ou você criava uma variável temporária e aí atribuindo ali o resultado das chamadas. E no final você tinha um result, sabe? Aquelas coisas. E aí você retornava. Ou você encadeava várias funções uma dentro da outra, de dentro para fora, assim, para você poder fazer essas chamadas, né? O problema é que a leitura disso não ficava muito boa, né? Então, esse operador pipe ali deixa o código realmente visualmente muito melhor de se ver. Você usa o pipe, sinal de maior, né? Olha só. Você usa o pipe, sinal de maior, e aí o nome da função que você quer utilizar. E aí você pode ir quebrando linhas, e aí ele vai fazendo. Aí tem o problema de ser unicamente funções em que tenha só um parâmetro. Né? E muitas funções, até para manipular string, às vezes tem mais de um. Tudo bem que às vezes é opcional, tudo bem, mas ok, eu acho que é bem legal ter criado um operador novo lá nessa versão nova. Eu acho que esse que foi o grande diferencial, né? Também estão sendo introduzidas as funções ArrayFirst e ArrayLast, que complementam os métodos de chave de array já fornecidos e passam a servir como soluções nativas no PHP para cenários que não eram cobertos por ArrayKeyFirst e o ArrayKeyLast. Além da versão 8.5, também foram lançadas as versões 8.4.15 e 8.3.28 do PHP, com correções de bugs e falhas de segurança. E a gente fez um vídeo sobre isso, né? Pois é, eu ia falar a respeito disso, né? Eu falei, eu não vou nem ficar falando muito aqui disso, não, porque a gente ainda vai falar do vídeo que nós fizemos e nós destrinchamos essas e outras mudanças que tiveram ali no PHP 8.5. E não foram só na linguagem, tá? Eu vou dar um spoiler, pode? Não, pode. Tá. Eu libero. O fundador da PHP Foundation, aqui na notícia eles estão felizes pelo lançamento, mas um dos diretores lá, e foi um dos principais fundadores, ele está saindo. E aí está com uma vaga aberta. Se você é muito PHP maníaco e se envolve bastante aí com a comunidade, cara, tem essa vaga aberta. Eles, dependendo da experiência, eles pagam até 150 ou 60 mil dólares anuais. É um excelente salário, hein? Sim. É que tem que realmente ter um conhecimento bem sólido ali, né, na linguagem para você poder aprimorar, né? Obviamente. E aí fica um pouco, por que ele está saindo, né? Acho que cansou. Podem ser muitos motivos. Pode ser simplesmente chega, quero me aposentar. Afinal de contas, o PHP está aí há 30 anos. Ele foi um dos que ajudou a fundar ali a fundação, que eu não sei exatamente quantos anos tem, né? Com certeza tem menos. Mas, enfim, são muitos anos de carreira. Então, às vezes, ele só quer mesmo descansar ou quer seguir outro projeto, enfim. Não sei, ou desgostou, será? Às vezes existe essa possibilidade. Às vezes ele foi pro JavaScript. Já era, mas virou a casar. Não, mentira. Mas se você quiser, não vou dar mais spoiler, tem o nosso vídeo no código-fonte. A gente falou especificamente desse novo lançamento aí do PHP e dessas coisas que estão em torno aí do ecossistema, tá?
Viu? Como prometido, o Anti-Gravity é a plataforma do Google para agentes de IA. Ok. Também. Mas é um VS Code, tá? Se você olhar, é o VS Code que está rodando lá. É mesmo. Você olha assim, mesmo. você tapar ali no meio, tu fala, é VS Code, com certeza. Porque eu acho que não tem como hoje as pessoas criarem uma interface nova, toda nova, sem fugir disso, porque as pessoas já estão tão acostumadas. É difícil. A única que está tentando aí fazer, até pelo histórico, é a própria JetBrains, mas criar um do zero para bater com VS Code, não dá. É difícil. Mas aguenta aí, até porque esse aqui também não foi criado do zero, né? Ele teve como base o próprio código do VS Code, não teve? Exato, então. Então, é aí isso. fica difícil Então, fugir do VS Code, tendo como base o VS Code. É o Code 1, né? É o VS Code do Google. Então, assim, ele não lançou só o Gemini 3, ele lançou uma ferramenta nova. E aí todo mundo já fala, matou o VS Code, começa essas paradas, né? Pode até ser que aconteça, viu? Mas vamos com calma, né, gente? Mas deixa eu ler a notícia, então. Ó. Além do Gemini e sua versão agente, o Google também apresentou a plataforma Anti-Gravity. Eu não entendi o nome ainda, tá? Vamos ver se na notícia diz isso. Focada em times de desenvolvimento que estejam trabalhando com soluções de agentes de IA. Anti-Gravity já pode ser testada em prévia pública e gratuita. Já estou aqui instalado, já está aberto e a gente vai usar hoje ainda aqui no episódio. Mas assinantes do Gemini Pro têm direito a limites muito mais generosos de uso. Na prática, a plataforma funciona como uma IDE padrão, claro, VS Code, centrada em IA, trazendo algumas inovações para o cenário de colaboração entre diferentes agentes. Pensando justamente na diversidade, Anti-Gravity não está presa no modelo Gemini 3 e os usuários têm a liberdade para optarem por outros modelos, como o Claude Sonnet 4.5 e o GPT-OSS da OpenAI. Segundo o Google, o Anti-Gravity se sustenta sobre 4 pilares: confiança, autonomia, feedback e autoaperfeiçoamento. Para obter confiança, a plataforma produz listas de tarefas, planos de implementação, tutoriais passo a passo e outros elementos facilmente verificáveis pelos desenvolvedores. A autonomia implica que Anti-Gravity possui recursos que permitem que a plataforma opere etapas do desenvolvimento de forma independente. Entretanto, o feedback do usuário é fundamental na experiência, iterando os resultados. Através dessa sinergia, o Anti-Gravity obtém o autoaperfeiçoamento. A ferramenta pode aprender com trabalhos anteriores, incluindo informações explícitas e abstratas. Isso me assusta um pouquinho. Quando você instala, ele pede para você fazer login, obviamente, na conta do Google. Sim. Mesmo no gratuito, né? Mesmo no gratuito. Então, ele já sabe ali que você está utilizando. O que me chamou atenção também é que a parte de IA dele, de agente, ele não é igual o GitHub Copilot, ali, o chat, não sei o quê. Quer dizer, é igual, mas ele limita justamente os modelos que estão ali. O GitHub Copilot, ele tem o Gemini, ele tem o Anthropic, ele tem o Claude, dá para usar outros. Esse aqui não, ele fala assim, não, aqui a gente escolhe o que a gente quer. Ou seja, estão utilizando de um modelo open source, mas você também não tem o controle de todos os modelos que você pode utilizar. Obviamente, eles querem que você utilize o do Google. Claro. O Gemini. Obviamente. Mas instalei no Windows, no meu computador que está ali, e instalei aqui também no macOS. Já testei algumas funcionalidades e eu acho que a gente, assim, depois que eu tiver alguns resultados legais, assim, eu acho que vale a pena a gente gravar um vídeo para o código-fonte mostrando. Obviamente, não dá para mostrar todos os recursos, porque senão ia virar mini curso. Né? Não sei também se vocês gostariam de um vídeo mais longo aí. Poxa, mas aí eu acho que tem até que esperar um pouquinho para a ferramenta se consolidar um pouco mais, né? Para a gente ter um mini curso, porque acabou de ser lançada, então acho que ainda tem muita experimentação. Mas o pessoal lança esses vídeos rápidos porque eles aproveitam o hype, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? E aí, Vanessa, sim ou não? Aí? Não sei, fiquei na dúvida. Me diz aí, o que você acha? A gente aproveita o hype e lança logo um mini curso? Ou, enquanto ele está no hype, a gente lança algo intermediário e depois que se consolidar, a gente lança o mini curso? Bota aí, #Anti-Gravity, tá? Então é um desafio aí, primeiro para você escrever certo, né? Anti-Gravity com Y no final. Bota aí hashtag, aí eu vou saber se vocês querem aí um vídeo sobre essa ideia. Está instalado aqui, eu acho que a experiência é muito parecida com o VS Code, tá? As teclas de atalho, se você usar padrão, também não muda nada. Ele até pede para importar as extensões do VS Code, então é tudo compatível, tá? Pois é, aí foi o que você falou, né? Como o VS Code acaba reinando absoluto, que é engraçado que a gente fala que IDE e até quem brigue, porque diz que não é uma IDE, mas...
enfim, já passou a ser, não tem jeito. Pô, mas como ele... Mas tá bom, o que precisa de mais para ser ideia? Cara, até o bloco de notas hoje te corrige já, porque já tem o botãozinho na lateral do Copilot. Se eu jogar um código no bloco de notas e pedir para ele identar, corrigir, ele não vai rodar, não vai fazer... Não, mas... Não dá para dizer, então, que o bloco de notas é um editor de código? Entendeu? Enfim, também... Mas... Ok. E aí a gente parte daquele princípio. A partir do momento vamos que o VS Code... isso. Isso, vamos. Eu acho justo. Podemos pensar a respeito. Mas a partir do VS Code é o padrão, o anti-gravity acabou seguindo o mesmo padrão. E Microsoft, NVIDIA e Anthropic selaram um acordo de parceria, ó. Você já deve ter visto aí a foto dos três juntinhos, né? Dos CEOs. Mas a gente tem que trazer essa notícia aqui, ó. A Microsoft fechou um acordo com o Anthropic para levar os modelos de linguagem da empresa para dentro da plataforma do Microsoft Foundry pela primeira vez. Isso permitirá que seus usuários tenham acesso ao Claude Sonnet 4.5, o Claude Opus 4.1, o Claude Haiku 4.5, assim como os próximos modelos e versões que virão. Se não me engano, já lançaram a versão nova, o Anthropic. Eu vou pesquisar aqui, então já deve estar lá. Vai falar alguma coisa. Em contrapartida, a Anthropic se comprometeu a contratar o equivalente a 30 bilhões de dólares de capacidade computacional da Azure, além de mais capacidade computacional adicional até um limite de 1 gigawatt. Apesar da nova aliança, a Amazon permanecerá como principal fornecedor de soluções de nuvem para a Anthropic e principal parceira de treinamento de modelos. A NVIDIA também entra como parte desse acordo entre Microsoft e Anthropic com o objetivo de otimizar os modelos de linguagem da Anthropic para futuras arquiteturas da NVIDIA. Além disso, a NVIDIA está aplicando até 10 bilhões de dólares na Anthropic, enquanto a Microsoft aplicará até 5 bilhões de dólares na próxima rodada de investimentos. Satya Nadella, CEO da Microsoft, celebrou a aliança. Cada vez mais seremos clientes uns dos outros. Usaremos modelos da Anthropic e eles usarão nossa infraestrutura e iremos ao mercado juntos. Apesar do entusiasmo, Nadella aproveitou para reforçar que a OpenAI continua sendo uma parceira fundamental para a Microsoft. Foi bom ele ter avisado isso, né? Porque... Essa parceria da OpenAI com a Microsoft vai de altos e baixos, assim. Eu acho que está num momento bom, mas eles têm alguma rusga realmente. E a Microsoft está tendo que aceitar que essas empresas agora, eles não são só mais treinadores de modelos e fornecedores de modelos. Eles também são empresas de produto. A Anthropic, eu acho que nesse sentido está um pouco mais longe, vamos dizer assim, porque ela tem alguns produtos. Tem produtos para desenvolvedores, mas ela está focando mais realmente nos modelos. Enquanto a OpenAI está querendo o mundo, né? Vamos lançar navegador, vamos lançar qualquer coisa, cara. Que dê para colocar o modelo deles, eles estão colocando. Aqui mesmo a gente já falou, né? Eles estavam querendo comprar o Chrome do Google. Né? Eles querem que alguma empresa dessa tombe, assim, para eles conseguir. Não tá errado não, né? Não. Faz parte. Mas é justamente isso. Quem vislumbrou lá atrás... E a gente fez vídeo no Código Fonte TV sobre isso, dizendo essa é a nova OpenAI, você lembra? Lá atrás foi a própria Anthropic, quando a gente falou... Não. Quem fez isso fomos nós. Não, fomos nós. No Código Fonte falamos da Anthropic, colocando ela como se fosse a nova OpenAI. O próprio Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele fazia parte da OpenAI, ele era da OpenAI. E aí a Amazon foi quem fez o primeiro aporte, se não me engano foi 10 bi, 3 bi, 4... Não, 10 bi foi a Microsoft, foi menos. E hoje tem um outro modelo aí, uma outra rodada de investimentos. NVIDIA já está botando dinheiro em todo mundo, não tem como. E a Microsoft também tem que continuar investindo nisso. Porque, apesar da Microsoft ter os próprios modelos também, ela tem que usar esses modelos que são desses fornecedores, cara, porque eles são especialistas nisso. E assim, faz diferença porque ela oferece os produtos e aí abre o leque desses fornecedores de modelos, porque senão o produto da Microsoft ficaria atrelado somente à OpenAI. E não é isso que ela quer. Então, realmente está abrindo o leque para outros fornecedores de modelos. Agora aí, a gente chega num outro ponto que a gente também já discutiu no Código-Fonte. É uma certa economia circular que dá um medo, né? Porque você vê a Microsoft investindo na Anthropic, que vai ter a NVIDIA, que vai pegar o Azure, que vai... Caramba, aguenta aí, tá se autoalimentando esse negócio. Então, se a gente colocar isso em termos de gráfico de lucratividade e investimento, tá, de cada empresa dessa no tempo,
A NVIDIA provavelmente é a que está recebendo a grana ali, ó, em cash. Sim. Fabricou, vendeu, vendeu e tem os contratos à frente. Tanto é que os últimos números mostram, apesar de ter caído aí as ações nos últimos dias, os últimos números mostram sempre excedendo as expectativas do mercado, em muito. E aí as pessoas ficam mal acostumadas, quem está investindo. Acha assim, qual o percentual que vai exceder a minha expectativa? Olha só, a expectativa é de lucro de X. Não, só excedeu 20% é pouco. Mas aí o que acontece? Se você começa a colocar então, poxa, então se a NVIDIA está tendo lucratividade com isso, aqui agora no curto prazo, e as empresas precisam dela, ela começa a retroalimentar esse sistema e puxar as outras empresas, meio que como se fosse uma distribuição de lucros entre parceiros. Ela vai pegar essa grana que ela está recebendo agora e já está injetando ali e fazendo eu não queria usar a palavra dumping. Não sei o que eu posso dizer. Vamos alavancar. Alavancar fica mais bonito. Agora, esses dias eu ouvi uma frase que eu achei interessante, né? Falou, tá rolando uma guerra de IA com diversas empresas e a única empresa que vende armas é a NVIDIA. Falei, um pouco exagerado, talvez sim, mas o Google interessante. Também. O Google também o Google tem, também tem, a Microsoft também. A Meta também investe lá em tecnologias, mas, cara, quem tá por cima é a NVIDIA, não tem jeito. A NVIDIA que se cuide aí, porque na hora que a Meta, a Microsoft, o próprio Google já tem uma plataforma própria, na hora que eles conseguirem dizer assim, consegui, agora a gente não depende mais dos Blackwell lá da vida... Aí o jogo muda. Aí o jogo muda. Não sei, o que você acha? Mas agora também não é fácil fazer esse jogo mudar, senão você acha que as empresas já não tinham feito. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas diz aqui nos comentários o que você acha disso aí. E vamos trazer um misto de fofoca com treta, né? Porque é bom. Bota mais café aí, Gabriel. Linus Torvalds se posiciona sobre vibe coding. Eu quero muito saber Eu nem li essa notícia então, porque eu quero saber agora. Eu vou começar lendo, hein? Linus Torvalds participou recentemente do Open Source Summit Coreia 2025 e foi questionado sobre sua posição a respeito da tendência de vibe coding e o impacto de ferramentas de IA no desenvolvimento. Simpático, Torvalds defendeu que exista espaço para vibe coding no cenário. Entre aspas, acho que a programação baseada em vibe coding pode ser uma ideia péssima no ponto de vista de manutenção, caso você tente criar um produto com ela. Mas acredito que seja uma ótima maneira para pessoas novas se envolverem e se empolgarem com computadores, algo que talvez não conseguissem fazer de outra forma. Portanto, estou bastante otimista em relação a tudo isso. Decepcionante ele ter falado isso. Vamos continuar. Sobre a IA, de uma forma geral, Torvalds apontou que existe um lado bom e um lado ruim da tecnologia. Do lado bom, isso aproximou a NVIDIA da comunidade Linux. No passado, Torvalds chegou a comprar brigas terríveis com a empresa. Quem lembra daquela fotinha assim? Aquele... Fuck NVIDIA. Mas agora, ela seria uma grande parceira do ecossistema. Além disso, mantenedores e desenvolvedores usam IA para lidar com o grande fluxo de correções para o Linux. No lado ruim, Torvalds citou o impacto na infraestrutura, com robôs de IA martelando os servidores ou relatórios equivocados de erro e bugs sendo gerados artificialmente. Não sei se saiu essa notícia aí, mas a gente pode falar de novo disso. Torvalds concluiu: aguardo ansiosamente o dia em que a IA seja menos alardeada e mais como a realidade cotidiana, da qual ninguém mais fala o tempo todo. Concordo. Mas eu concordo com ele. Mas é isso aí. Mas a gente fala sobre isso também, né? É verdade. Não, e o posicionamento dele eu acho que não está errado, realmente. A gente tem essa preocupação com relação à manutenção do código, porque se gera muito código, não se revisa todo esse código e se coloca esse código em produção. E a gente já viu que tem muitos problemas relacionados a isso. Mas, de qualquer forma, realmente vai atrair mais gente para a área. O problema é que, se a pessoa não estiver a fim de ir mais a fundo no estudo, vai trazer gente que vai continuar ali de uma forma superficial, supostamente codificando, né? Eu tô vendo aqui, não tem a notícia, e eu queria falar sobre isso, que acho que foi o que ele citou aqui. A Deloitte foi a empresa que a gente trouxe há umas semanas atrás, que utilizou um relatório, criou um relatório para o governo australiano, usando IA e usando fontes inexistentes e coisas absurdas, né? Aí ela disse realmente, eu vou corrigir. Pois é, ela foi acusada novamente de se fazer isso, agora para o governo canadense, usando fontes inexistentes, citando, por exemplo, trabalhos de cientistas que nunca trabalharam juntos. Como se fossem trabalhos juntos. Enfiando o link lá que não existe
E não teve um puto lá para conferir isso, Depois cara. da M que deu, ninguém conferiu isso, gente. Não é É. possível. Então, olha o problema. Mas aqui eu acredito até que ele esteja falando de relatórios com relação a bugs e problemas que são reportados. E aí ferrou. Realmente tem muitos mantenedores já reclamaram disso, né? De que, cara, aí o pessoal fica buscando ali problema com a IA, supostamente acha, manda correções que são completamente erradas ou que não existem, não tem necessidade. A gente vai até falar de uma outra notícia aqui a respeito disso. É. E isso gera um trabalho desnecessário e que não faz sentido ali para quem tá mantendo, né? É. Eu achei que ele ia meter o pé na porta, mas eu acho que ele foi meio bonzinho com o vibe coding. Porque eu acho que ele olhou o público iniciante, aquele outro público. É. Mas se perguntasse para ele, e no Linux? Aí eu acho que ele... Aí ele ia se transformar no Torvalds. que a gente E conhece. falando, Só lembrando então, relembrando que essa da Deloitte, lá na Austrália, eles tiveram que devolver o valor, tá, do relatório. $440 mil eles tiveram que devolver. Cacilda. Então, essa do Canadá, bota em xeque realmente o que esses caras estão fazendo com o IA, se eles estão realmente utilizando da forma correta. E provavelmente vai rolar uma indenização também, eles vão ter que devolver a grana. Então a gente misturou as notícias aqui, mas é porque ele deu uma puxadinha. Tinha a ver uma com a outra. Burnout de desenvolvedores é risco para a cadeia de suprimentos. Olha só, gente, muita atenção com a saúde mental, porque uma nova pesquisa conduzida pela psicóloga Miranda Health, da Universidade de Edimburgo, apontou que 73% dos desenvolvedores relataram sintomas de burnout. Peraí, pausa. Pausa. É health? É isso mesmo? Não, ela não tem o L. Não tem o L, Quase. desculpa. Quase, gente. Mas ela é quase É que health. ela é a Miranda saudável, se te for traduzir o nome dela. Tá, desculpa, gente, é que tava encaixando tão perfeito ali. Mas olha, não foi exatamente isso. Esse cenário se torna ainda mais alarmante quando o mesmo levantamento constatou que 60% dos mantenedores de projetos de código aberto já consideraram a possibilidade de abandonar tudo. E a gente falou do diretor do PHP Foundation, que saiu na outra notícia. Então, será também? Será que Olha o cara só. tá... Vai... Vou continuar aqui. O relatório concluiu que o desgaste mental pode ser diretamente relacionado com o aumento de incidentes de segurança na cadeia de suprimentos, como vulnerabilidades não corrigidas ou soluções que não são mais atualizadas por seus criadores. Também conhecida aí como supply chain, tá? Cadeia de suprimentos, porque a gente traduziu, mas tem muita gente que gosta de manter ali no inglês, né? Dados recentes indicam que 96% das empresas dependem do funcionamento de bibliotecas de código externas. Cara, com certeza, 96%, eu acho que até pouco. Tô procurando quem são essas 4. Os 4%. A doutora a doutora Miranda alertou. Melhor. Quando os responsáveis pela manutenção se esgotam e não conseguem administrá-la de forma eficaz, o funcionamento e a segurança dessa infraestrutura crítica fica em risco. De acordo com a pesquisa, a falta de recursos financeiros e o abuso de clientes corporativos são a principal causa de burnout entre os mantenedores. Frequentemente, desenvolvedores são obrigados a conviver com reclamações abusivas de usuários que exigem correções imediatas para ferramentas que são gratuitas e mantidas durante o tempo livre. Só li verdades. Pois é, quem nunca viu aquelas PRs em repositórios open source, o pessoal tretando sem parar e querendo resolver sempre o problema pro lado dele, entendeu? E às vezes a pessoa nem ajuda a manter o projeto, ela só consome, mas ela quer porque quer. Ela abre PR e não faz nada, só bota um comentário e enche o repositório de issue lá também. Pois é, e aí acontece esse problema, né? Às vezes empresas dependem dessas soluções, mas também não querem desembolsar dinheiro nenhum para ajudar os mantenedores. As grandes ajudam, essa é verdade. Mas uma grande parte dessa galera não ajuda, né? Principalmente os menores aí e desenvolvedores individuais. Você contribui aí para algum projeto que você utiliza? Alguma biblioteca que você importa lá, que você usa lá no NPM? Cara, dificilmente. A gente aqui, por exemplo, a gente utiliza uma solução de encurtador de link que é gratuito, open source. Cara, há anos. E
eles estão sempre atualizados lá, sempre colocando atualização. Eu já fiz uma doação boa, porque, cara, faz parte ali do nosso ferramental, assim, a gente utiliza. E eu tenho certeza que muita gente que utiliza fala assim, pô, mesmo em empresas pequenas, fala assim, cara, isso aqui me ajuda muito. Faz diferença no meu Vou dia a jogar, dia. vou jogar um dinheirinho lá, porque eu sei que ajuda, né? Mas muita gente não olha do lado de cá, né? O lado de cá ou o lado de lá, das pessoas que estão ali contribuindo com esse tipo de projeto. É muito desgastante. A gente viu, por exemplo, isso acontecer no próprio ecossistema do PHP, quando o PHP virou do 7 para o 8 e parou de funcionar a biblioteca de teste padrão lá que o pessoal utilizava. Era tão comum que o pessoal achava que era uma biblioteca já interna do PHP. E não. Nativa. Era um repositório. E aí, como a pessoa não tinha se preparado adequadamente lá pela velocidade, muita gente falou, pô, por quê? E o cara foi xingado no Twitter e ele revidou, falou assim, pô, tem outras coisas para fazer, entendeu? Quando der tempo, eu atualizo, né? Então, isso acontece no mundo open source, por isso que grandes empresas que utilizam essas ferramentas e outras também precisam continuar contribuindo, ou para o desenvolvimento da ferramenta, ou também jogando um dinheiro lá, porque as pessoas precisam do tempo. Ela não vai pagar a conta com uma PR, entendeu? Não dá para pagar boleto com PR. Não né? Aceita ainda. O sistema bancário não funciona dessa Se forma. Se desse, cara, ia ser maneiro, entendeu? Você resolveu uma PR, entra lá um pouquinho no dinheiro na conta. Percentual da sua conta de luz. Mas não acontece. Agora, gente, de qualquer forma, olha aqui. 73% dos desenvolvedores relataram sintomas de burnout. É um percentual gigantesco. A nossa pesquisa salarial aqui também... Vê aí, Gabriel, qual é o percentual. Também é um percentual tão alto, não chega a 73%, mas é um percentual alto, e nós já fizemos vídeos aqui e demos uma pesquisada a respeito. É percentual ali comparado a profissões como policiais e bombeiros, cara, que, pô, ninguém aqui tem a menor dúvida de que eles dão a vida ali no que eles estão fazendo. Então, é assustador, né, você ver esses percentuais. Então, o nosso fica em torno ali de uns 40%, acho. Entendeu? Algo assim. Se você ainda não viu... Alto. Já é alto, né? Isso eu tô falando para burnout. Agora, se botar ansiedade, estresse, é altíssimo, tá? Se você ainda não viu a nossa pesquisa, vai lá em pesquisa.códigofonte.com.br. Tem uma areazinha lá só sobre saúde mental. E a gente, na próxima edição, a gente vai ter mais perguntas sobre isso também, tá? Porque a gente está percebendo isso aumentar. E a gente, inclusive, já passou por isso. A Vanessa já teve problemas com estresse, ansiedade, não, depressão, início de depressão. E eu já tive um burnout. E a gente sabe por que aconteceu e a gente sabe como a gente saiu disso, tá? Sem remédio. Mas todos os casos dá para usar sem remédio. Não. Claro que não. Mas da forma que a gente foi até receitado, me receitaram remédio, tá? Mas eu cheguei a tomar remédio. Mas eu falei, não, eu vou tentar sem. E consegui. Mas o problema você sair é um problema e você não entrar de novo nisso é outro problema. Porque a gente vive sempre ali naquele limite. E aí, a partir do momento que uma semana, 2, 3, tu passou um pouquinho do limite, já era. Você cai no problema de novo, identificar quando você já tá assim, pô, se eu continuar desse jeito, vai dar ruim de novo. Então, isso aí identifica. Muito autoconhecimento. Porque é muito autoconhecimento, né? Porque não é só tipo, vou tirar férias que melhora, vou descansar. Quem dera. Esse final de semana eu não vou fazer nada. São mudanças Quem que muitas vezes você tem que fazer na sua cabeça, que leva tempo, e mudanças às vezes você tem que fazer na sua rotina, na sua vida, que não é fácil. Não. Entendeu? Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é fácil. Não é fácil porque envolve muita coisa, né? Até situação econômica, família e tudo mal. Como é que você vira? Não, eu não vou mais me estressar com isso aqui no trabalho. Porra, mas às vezes o seu trabalho é estressante. Como você não vai se estressar? Não tem jeito. É muito difícil. A gente falou sobre isso, inclusive, numa palestra que a gente deu lá na Campus Party em Goiânia. E falamos justamente focado em produtividade, em evolução, em destaque na área de desenvolvimento. E isso tem muito a ver com o quanto você leva a sua vida. Se você levar a sua vida sempre no limite, eventualmente você vai ter algum problema. Então a gente falou bastante disso, colocando, obviamente, as nossas experiências e como a gente enxerga isso, para tentar evitar esse tipo de problema. Porque parece ser assim, é inevitável. Mas não, cara, é evitável. Só que as pessoas elas têm que saber que isso não tem a ver com aspecto técnico, com nada. É simplesmente cabeça. E o autoconhecimento que a Vanessa falou. E quanto mais a gente entender esse processo, fica mais fácil da gente evitar. E vá por mim.
Evite. E o Snapchat abre o código do framework de UI. Nos últimos 8 anos, o Snapchat utilizou um framework multiplataforma desenvolvido internamente para sua UI, batizado de Vauld. Eu já ouvi falar desse framework. Agora a empresa está abrindo o código do Vauld para a comunidade. Vauld foi projetado do zero para entregar performance nativa sem sacrificar a velocidade de desenvolvimento. E agora está disponível para ser testado e aplicado em diferentes cenários. A Snapchat colocou o Vauld liberado em beta porque entende que, embora o framework tenha se mantido estável por quase uma década, suas ferramentas e sua documentação não foram testadas fora da plataforma. A expectativa é de que o feedback da comunidade possa aprimorar a versatilidade da solução. O repositório do Vauld no GitHub explica suas vantagens. Escreva sua interface de usuário uma única vez em TypeScript declarativo e ela será compilada diretamente para visualizações nativas no iOS, Android e macOS, sem WebView, sem pontes de JavaScript. O Vauld também oferece outras vantagens para desenvolvimento, como reciclagem automática de views, reduzindo a latência do inflation, renderização otimizada de componentes, que permite que os componentes sejam renderizados novamente de forma independente, mecanismo de layout em C++, executado na thread principal, com sobrecarga mínima e muito mais. Cara, bem interessante, né? Porque, poxa, é um framework que já está ali 10 anos sendo utilizado e achei até legal ali me fugiu a palavra ali, né? Como é que se fala? Assim, Vai lembrando aí que eu vai falo lembrando? outra coisa. É mais ou menos como aconteceu, mais ou menos, tá? Com o React, que também foi desenvolvido internamente lá pela Meta, e depois eles viram, cara, tem uma coisa boa aqui, vamos utilizar. Eu não sei se foi o mesmo caminho do Angular, porque o próprio Google utilizava, acho que em alguns países usava o Angular no início, mas ele tinha um outro framework interno, por exemplo, no YouTube era outro. Acho que aí depois Eu acho que ainda tem, mas agora está aberto. Acho que abriu, né? Acho que dá para utilizar também. Nesse caso do Vauld, parece ser a mesma coisa. Agora, eu duvido que não teve refatoração para eles abrirem, porque sempre tem uma gambiarrazinha interna. Não iam expor todas as gambiarras. Mas eu ia falar, a humildade do Snapchat de ter colocado ele ali em beta. Então, poxa, né, pensando justamente nisso, a gente testou bastante, mas dentro do nosso escopo aqui, do nosso cenário. Lá para fora, vamos ver como é que ele vai se sair, né? Aí, olhando aqui no repositório, eu vejo que realmente 37% aqui do código está em C++, 21% no TypeScript, e ali tem 10% de JavaScript, Swift, tem o Kotlin, aí deve ser coisa interna ali na hora de você compilar, para gerar tudo, né, código, e tem ainda um pouquinho de C. Então, parece realmente C, que é realmente compilado nativamente, né, para um código nativo. Então, eu acho interessante. Vou buscar aí algumas informações para ver se a gente consegue aí fazer um teste, fazer um Hello World aqui, para a gente mostrar como funciona e ver se vale a pena, né, para a gente utilizar. Seria um concorrente aí para o React Native, né? Não. Eu acho que agora que o React ganhou uma foundation, é sempre bom, né, vir mais concorrentes, né? E o Brasil perde o laboratório de pesquisa da IBM. A IBM tomou a decisão de encerrar as operações do seu laboratório de pesquisa no Brasil. O IBM Research tinha escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, desde 2010 e era o único do gênero na América Latina. A proposta original dessa iniciativa era desenvolver projetos de pesquisa nos campos de inteligência artificial, nuvem e computação quântica. Com o encerramento do laboratório, cerca de 100 profissionais foram dispensados pela IBM e seus contratos serão finalizados em 18 de dezembro. Funcionários relataram que não tinham conhecimento dos motivos que levaram a IBM a fechar o laboratório, mas explicaram que a decisão partiu da matriz. Esse é sempre o problema, cara. É falta de comunicação. Pois é. Um dos pesquisadores afetados declarou: o laboratório não foi fechado por má performance. Muito pelo contrário, ele estava no mesmo nível dos outros em relação a publicações e a contribuições científicas. Em comunicado à imprensa, a IBM explicou que os projetos que estavam em andamento no laboratório brasileiro serão consolidados em locais e laboratórios onde a empresa mantém operações. A IBM ainda conta com outros 11 laboratórios distribuídos em 19 escritórios na América do Norte, Europa, Ásia e África. Apesar do fechamento da unidade nacional, a IBM reforçou que mantém um compromisso de inovação e atendimento de clientes no Brasil. É ruim, né? Mas pega mal. Fechou o único que tinha aqui, ainda tem 19 ali espalhados pelo mundo, então a gente fica um pouquinho órfão. Pega mal por aqui, porque né?
aqui na América do Sul, a gente acaba sendo referência, né? Tem muitos polos de tecnologia. O Google recentemente abriu, né, um polo novo. Já tinha o de engenharia lá em BH, tinha um escritório em São Paulo e agora tem um polo novo de engenharia em São Paulo. E a IBM, obviamente, ela tem as motivações dela. Ninguém está dizendo que a IBM tá super bem surfando a onda de IA. Ela é uma das precursoras até, com o sistema como o Watson, né? Ela já estava aí, antes aí até de surgir OpenAI, ChatGPT, essas coisas que a gente está vendo. Então, ela já tinha pesquisas nesse campo, cara, bem avançadas. Eu lamento pelas pessoas que não vão continuar. Obviamente, são pessoas capacitadas, vão ser realocadas aqui no Brasil, porque outras empresas estão investindo, né? Então, quem perde nisso tudo aí, eu imagino que seja, na minha visão, pelo menos, é a própria IBM, né? Porque ela acaba perdendo força um pouco na América Latina. Vai continuar atendendo, claro? Claro que vai. Ela não vai perder um mercado desse tamanho aqui. Ela tem um mercado muito grande aqui. Agora, infelizmente, às vezes foi uma decisão estratégica ali, no sentido de, cara, o custo talvez do Brasil está sendo mais elevado, às vezes trazer para outro lugar é melhor. Enfim, mas é ruim porque deixou a região toda órfã por aqui, né? Mas o que me entristece nesse tipo de situação é justamente as empresas darem aquela impressão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, e não dá nenhum tipo de aviso. Então, pô, não é uma performance, é o quê? Redirecionamento de investimentos, tudo. Mas, cara, deixar as pessoas órfãs, assim, do dia para a noite é muito ruim, pega muito ruim para as empresas, entendeu? De qualquer forma, não tem jeito. Tem muita empresa que age dessa forma, mas esses profissionais que estão lá, eu tenho certeza que rapidamente vão ser absorvidos aí por outras empresas no mercado. Mais de 25 mil pacotes do NPN são infectados pela mesma ameaça. Essa notícia você não tá vendo, tá tendo um déjà vu. Não. Na verdade tá. Mas essa notícia é nova. É nova. O verme, ou worm, Side Hulud, voltou a atacar com ainda mais força nessa semana. A ameaça cibernética causou estragos nos repositórios NPM em setembro e foi dado como solucionado, mas uma possível variante dele atacou outra vez, comprometendo mais de 25 mil pacotes de NPM e impactando cerca de 350 usuários. A variante, a SHA-1 Hulud, foi introduzida no ecossistema entre os dias 21 e 23 de novembro e se alastrou com 1.000 pacotes sendo infectados a cada 30 minutos. Pesquisadores de segurança ainda não conseguiram identificar os seus autores, entretanto, suas vítimas são conhecidas. Pacotes populares como o Zapier, o ENS Domains, né, o PostHog e Postman foram transformados em cavalos de Troia para agentes hostis. Os pacotes afetados são capazes de furtar credenciais de acesso dos usuários e se propagar para os pacotes gerenciados por suas vítimas, aumentando o alcance aí do worm. A variante ainda possui capacidades adicionais que permitem a escalada de privilégios, sequestro de DNS e até mesmo recursos e instruções para apagar dados da máquina da vítima. O comportamento e a estrutura do SHA-1 Hulu também foram atualizados para burlar sistemas de detecção baseados em modelos de linguagem. O Garrett Calpousos, que é pesquisador principal de segurança da Sonatype, alertou: os atacantes não estão apenas se escondendo de humanos, eles também estão aprendendo a se esconder de máquinas. Sinistro. Importante é você pegar a lista completa aí de pacotes e você ver se você está utilizando. Provavelmente sim. Esse é o então, problema. você tem que revisar as suas aplicações que estão rodando. Porque se, por exemplo, se você usa as aplicações distribuídas em containers e você dá lá um npm install latest, aí ele pega sempre a última versão. Provavelmente ele vai baixar essa última versão já com esse worm e você não vai perceber. Então, é preciso revisar tudo. Tudo, cara. Não pode dar mole nesse sentido, tá? Então, você primeiro pega a lista completa desses pacotes que foram afetados, infectados, e aí você vai ter que fazer um trace aí nas suas aplicações. Se você está rodando esse tipo de pacote e quais são as versões, e se for necessário, você tem que ir atrás das correções, provavelmente já foram todas assim, limpadas, e aí tem que atualizar. Tá? Aí, dependendo da atualização, pode ser que tenha alguma diferença, né? Você tem que fazer algum código, outro, mas geralmente não. A atualização é só um patch de segurança. Aí você atualiza e fica de boa. O problema é o quanto isso se propaga rapidamente, né? Porque foi o que aconteceu aqui, cara. A cada 30 minutos, tinham 20 e tantos mil pacotes aqui.
Cara, Mas acontece, não tem jeito. você pega um pacote desse que é muito famoso e muita gente usa em aplicações, ele se espalha sozinho, porque as Sim. aplicações se instalam, você vai propagando isso em escala, por exemplo, você nem precisa fazer nada, ele vai fazendo automaticamente, ele vai se alastrando, por isso que é rápido. Então não pode dar mole, tem que ficar sempre de olho. E por isso que a gente sempre traz notícias aqui sobre segurança, porque essa é uma área, cara, que os desenvolvedores têm que ficar atentos. A gente tem que estudar sobre isso também. Nem todas as empresas estão prontas ou têm equipes, né, às vezes específica para isso, né? São né? os tal dos Red Team, né? Para cuidar disso. E muitas vezes ela olha a segurança de um outro aspecto. É só a parte da infra, mas a segurança também está dentro do código, né? E tudo que a gente faz também tem que ser validado. Então, cara, não pode dar mole. Quanto mais você aprender sobre isso, mais você estudar sobre isso, melhor você vai ser daqui para frente, tá? E a Anthropic recupera o trono dos modelos de linguagem. Já? Já, gente, olha só, não durou nem o compilado. Foi isso que a gente começou falando ali, ó. Não durou o compilado inteiro. Não, né? é. A liderança do Gemini não durou nem o tempo no compilado. Dias depois do Google lançar a versão mais moderna do seu LLM, a Anthropic contra-atacou com o lançamento do Claude Opus 4.5. É esse, o Opus 4.5. A nova versão passou o Gemini no benchmark da SWE, ainda que por uma margem mínima. A Anthropic tem a vantagem de focar o modelo em codificação e raciocínio, deixando de lado funções como edição de imagem ou criação de vídeo. Essa abordagem garantiu o lugar da empresa na caixa de ferramentas dos devs. Segundo a Anthropic, o Claude Opus 4.5 foi aprimorado para integração com agentes de IA, uso de computadores, resolução inovadora de problemas e mais. Aí não é à toa, porque a Microsoft está também utilizando eles aí, fizeram essa parceria. Inclusive, a gente já falou isso outra vez, né? No evento do Microsoft Build que a gente acompanhou no meio do ano, a gente viu a galera da própria Microsoft nas demonstrações usando os modelos da Anthropic. Eles mesmos vão lá, bota aqui Anthropic, porque realmente são melhores. Fica né? o sinal e fica a dica pra gente, né? Apesar do seu apuro técnico, o que mais chamou a atenção nesse lançamento foi a redução drástica dos custos. O novo preço de $5 por milhão de tokens de entrada e $25 por milhão de tokens de saída é um valor 67% mais baixo do que o valor cobrado anteriormente pela empresa. Esse ainda é um custo ali mais elevado do que os custos praticados pela concorrência, mas sinaliza o interesse da Anthropic de popularizar suas soluções e conquistar mercados dominados pelo Google e pela OpenAI. A linha Opus era considerada um modelo de luxo, focado no mercado corporativo, mas agora se torna mais acessível e uma alternativa viável para fluxos automatizados. Mas eu vi gente reclamando, cara. Parou de utilizar a Anthropic para utilizar o Gemini, justamente por conta dos custos que tinham aumentado. E aí a pessoa fala assim, já estava pagando uma assinatura mais cara, comecei a usar, obviamente estourou ali o limite de tokens, e aí depois você paga por mensagem. Depois que você estoura o limite. Essa é uma prática que provavelmente os outros também vão começar a fazer, tá? Verdade. Né? É igual torpedo. Tu lembra? Você torpedo, terminava o seu pacote. SMS. Você contratava lá os pacotes, terminou, você pagava depois por torpedo. Cara, que era um absurdo de caro. E aí, tudo bem, né? O torpedo, no final, você ligava lá, tentava resolver de outra forma. Mas aqui você gera uma dependência ali de todo mundo que está usando a ferramenta, que chega num ponto que você, tá bom, vou ter que pagar vou pagar porque eu preciso resolver isso aqui. Aqui mesmo, ó, nós já utilizamos o OneDrive, Dropbox e o Google Drive. Atualmente a gente usa mais as soluções do Google. Quando eu assinei, eram 2 tera e era tipo 300 e poucos reais por ano, assim, para a gente utilizar. Você vai ver hoje o valor de 2 tera. Obviamente, eles acrescentaram um bando de coisa de IA que na época não tinha e agora tá lá, mas quase não uso. Exatamente. O que a gente quer? Espaço de armazenamento. Para que a IA tá lá? Só para me fazer pagar mais caro. Você entra nessas aplicações do Google, tá tudo com aquele símbolozinho de estrelinha lá de IA, mas eu não quero usar isso. Eu quero usar da mesma forma que eu usava. Se eu precisar em algum momento, eu toco. Mas não, ele está fazendo consultas sem você saber. Você entra numa planilha lá, ele fica, você quer saber isso? Sugerindo coisa. Eu falei, não, sugerindo quero. coisa. Eu falei, não, sai.
Então, você tem que ficar expulsando ele. Então, eles estão forçando a barra em relação a isso. Aí os preços estão aumentando. Na contratação de um ano era 300 e um pouquinho, já está quase, deixa eu ver aqui, quase R$500 por ano, né? E os outros planos, putz, absurdos. Planos de 5 tera, cara, tá muito, muito ruim. Muito caro. Eu vou até ver o preço aqui. Pra você falar, mas você tá reclamando à toa. Não, ó, 499, pelo menos pra mim tá parecendo isso, tá? Se pra tu tiver diferente, os 2 tera. me fala como. E ano passado era 300 e alguma coisa. O de 2 tera com IA Pro é 969 ao ano. E o de 5 teras Premium, motherfucker, é 1.949 ao ano. Cara, é muito caro. É muito dinheiro. É muita grana, não? E aí cai nesse caso, porque eles colocaram uma tecnologia nova, algum recurso novo interessante, mas caramba, no nosso caso ali a gente não queria, a gente queria o que estava lá. E aí você vê os recursos, tô xingando aqui o Google, aqui, a notícia da Anthropic, mas é porque tá todo mundo meio que seguindo essa linha, cara, de aumentar os preços meio desesperados. O primeiro recurso, tá aqui, 5 TB de armazenamento, total para Google Fotos, Drive, e-mail. Ok. Aí o segundo, que é o mais importante, app do Gemini 3 Pro e acesso ilimitado ao View. Depois, Flow com acesso ilimitado ao View. Aí depois 1.000 créditos mensais de IA. Notebook LM com limites mais altos. Gemini no Gmail. Cara, eu não vou usar isso. Eu não né? O Gemini 3 para codificar, não sei o quê. Ok. Mas o restante aqui... Pô, cara, eu não uso o notebook LM, eu gosto, mas eu não uso todo dia, por exemplo. Agora, por exemplo, aí entra a AWS. Por isso que tem 1,5 milhão de serviços lá. Porque acho que lá a gente consegue, não, eu quero só o armazenamento, eu quero só o banco de dados, eu quero só o Elasticsearch, eu quero só... Você consegue separar um pouco mais, né? Não vende nesses combos todos. Agora, nem por isso também é mais barato, porque às vezes você compra, sai mais caro. Se você está sentindo o preço disso aumentar, cara, a gente vê... streaming, Netflix, não sei o quê. Tá muito chato esses planos que tem anúncio. Tá mais chato esses anúncios do que na própria TV aberta. Tá? Já tá ali já daqui a pouco, ó. Não, cara. Juntinho já os dois. Então, diz pra mim aí se você tá sofrendo. Reclama junto com a gente, por favor. Vamos parar de reclamar aqui, vamos falar do Angular, que ele traz o Signal Forms. O Angular chegou na versão 21 trazendo um recurso batizado de Signal Forms. Signal, né? Signal, ok. A biblioteca experimental permite que o desenvolvedor gerencie o estado dos formulários de uma forma diferente, através do rastreador de estado do aplicativo Signals. Com esse recurso, o modelo de formulário é definido por um sinal que sincroniza com os campos do formulário a eles vinculados, garantindo total segurança de tipos para os acessos aos campos. Pô, me lembrei aqui do view state do .NET, mas eu não... Ainda bem Deixa que não pra lá, volta, Gabriel, volta para a realidade. Usava padrões de validações comuns, como validação de e-mail ou correspondência de expressões regulares, já vêm integrados. Além disso, os desenvolvedores também podem criar suas próprias validações personalizadas. A partir dessa versão, o servidor local Angular CLI e MCP atinge a estabilidade. Isso significa que o desenvolvedor passa a contar com um assistente capaz de atualizar aplicativos, oferecer contexto geral, encontrar informações atualizadas e ensinar os fundamentos do Angular. Outra novidade do Angular 21 é o Angular Area, uma biblioteca para padrões comuns de interface de usuário de olho na acessibilidade. Os componentes Accordion, Combo Box, Grid, Listbox, Menu, Tabs, Toolbar e Tree são oferecidos sem estilo para o desenvolvedor customizar como desejar. A atualização do Angular também passa a adotar o VTest como seu aplicativo padrão de testes, mas Karma e o Jasmine seguem sendo suportados no framework. Muito bom. Lembrando que o próprio HTML, na tag input, já tem o atributo pattern, que você também consegue jogar lá as suas expressões regulares. Mas, obviamente, isso não garante validação, porque você pode simplesmente tirar aquilo dali. Obviamente está no front-end, mas se você tiver uma primeira camada ali de validação, você pode usar o pattern para não ficar ali batendo no servidor toda hora, né? Eu não sei se o Angular gera esse tipo de atributo também quando ele é compilado, tá? De qualquer forma, é muito bom ter esse controle de estado nos formulários e todos esses frameworks front-end tem que ter algo para isso, cara, porque é super importante, porque o formulário, querendo ou não, é o envio de informações do cliente para o lado de lá, né?
Então, tudo que você consegue controlar ajuda muito aí na sua UX também. Tem muita gente que faz isso na mão ainda. Eu acho que é muito trabalhoso. Demais. A gente já evoluiu isso, já passamos dessa fase. Não precisamos mais disso, gente. Então, é importante esse tipo de coisa. Não sei por que demorou tanto para o Angular fazer isso. Tem os seus motivos. Diz aqui se você trabalha com Angular, por quê? Que até então não tinha, ou se tinha uma outra forma de fazer, tá? Não tô jogando pedra, não. E o Zig abandona o GitHub. Por quê, cara? Depois de uma década, o projeto Zig migrou tudo de surpresa, saindo do GitHub e indo para o Codeberg. Codeberg é um serviço baseado em Git, mas sem fins lucrativos, hospedado na Alemanha. O repositório do Zig no GitHub já está configurado para permanecer somente para leitura e todas as issues seguirão em aberto, sem serem migradas. Enquanto isso, o Codeberg já foi definido como repositório oficial. Andrew Kelly, líder do projeto de manutenção do Zig, também pede para que os usuários ignorem todos os issues e pull requests que ficaram para trás e explica: não é necessário migrar seus arquivos para o Codeberg, a menos que você precise fazer edições, comentários adicionais ou um rebase. A migração do Zig foi motivada por questões políticas e pela insatisfação de seus mantenedores com a forma como a Microsoft vem administrando o GitHub. Andrew afirmou que os tempos de inovação e excelência do GitHub agora pertencem ao passado. Segundo ele, o que sobrou está assombrado por um framework lotado de bugs em JavaScript e o GitHub Actions sofre com instabilidade e negligência. Kelly também criticou o foco em IA da Microsoft e afirmou que a infraestrutura do GitHub estaria desmoronando. Kelly encerrou o comunicado oficial lamentando o cenário atual e defendendo a comunidade de código aberto, definida por ele como um bastião na defesa do que resta dos bens comuns. Estou vendo aqui no site da Codeberg, realmente, eles são sem fins lucrativos. Já tem hospedados lá mais de 331 mil projetos, tá? São 216 mil usuários. Cara, é bem pouco em relação, obviamente, ao GitHub. Mas, e aí? Será que isso pode virar uma tendência? Eu acho que esse que é o cerne aqui dessa notícia, né? O Zig é um projeto importante? É um projeto importante. Mas você imagina, por exemplo, se o Node decidir fazer isso também. Se o Linux... O kernel do Linux decidir fazer algo desse sentido. Eu acho que dificilmente vai fazer. É mais difícil, mas... Até porque hoje o próprio Torvalds está junto ali com a Microsoft, com o GitHub, tudo. Mas realmente, essas mudanças no GitHub e o fato de não ter mais... daqui a pouco não ter mais um CEO próprio, eu acho que isso também é um problema. E realmente, acabou que agora o GitHub vai estar ali debaixo de um guarda-chuva que é responsável por IA. Então, talvez ele esteja vendo aqui alguma coisa um pouquinho ali no futuro, falando, cara, já tem IA demais e vocês estão deixando o que precisa passar. Essa foi a sensação que ele deu aqui. Hierarquicamente, o GitHub não vai atuar mais tão de forma autônoma por não ter um CEO. Vai ficar debaixo de um guarda-chuva de uma área da Microsoft, que antes era da área de desenvolvimento e agora ela cuida da parte de IA. Por isso que está botando uma pulga atrás da orelha em vários projetos. E pode ser uma onda aí a começar, né? Pelo Zig. Não quer dizer que todo mundo vai para o Codeberg. Não sei se eles vão ter aí estrutura suficiente para suportar projetos gigantes, né? E milhões de projetos. Mas tem outras, tem o GitLab, tem outros projetos aí, outras coisas, outras plataformas, né? Que podem, acho, suprir isso. Agora, isso já aconteceu de gente abandonar o GitHub. Na época que a Microsoft comprou, rolou uma debandada ali do GitHub, muita gente reclamando, mas ele se manteve ali, continuou independente e tudo mais. Agora, realmente está rolando uma certa invasão de IA. E isso aí também tem gerado problemas no Windows. Tem muita gente também já reclamando do Windows que fala, cara, tá tudo voltado para IA, mas o básico aqui da manutenção vocês não estão fazendo. Então tem um monte de gente reclamando aí também, né? Esse é um outro... É um outro problema, viu? Outro problema aí que tá rolando. Acaba estando meio misturado. Teve até o gerente do próprio Windows disse, ele não sabe por que as pessoas estão com tanta barreira em relação a IA dentro do Windows. Pô, cara. Que a gente explica. Tem coisas que são feitas, cara, tem que fazer o básico, o bem básico. Depois vai fazer o feijão com arroz, sabe? Depois você acrescenta outras coisas. Já que a gente tá aqui reclamando um bocadinho de IA, vamos reclamar mais, viu? O time do Calm recusou um pull request gigante gerado por IA. Foram 13 mil linhas de código só.
Esse foi o tamanho de um pull request enviado para o repositório da linguagem de programação OCalm. A alteração gigantesca foi gerada pelo Cloud Code, mas acabou sendo rejeitada pelos mantenedores por apresentar questões graves de direitos autorais, violar as práticas de manutenção do projeto e ser praticamente impossível de ser revisada. O PR foi submetido pelo desenvolvedor Joel Raymond, que admite não ter escrito uma única linha de código, mas ter guiado a IA passo a passo para fazer essa merda. Para fazer ao longo dos dias e solucionar uma questão específica relacionada a um dos depuradores da linguagem. Aí ele gerou só 13 mil linhas de código. Raymond defende que o código gerado pela IA resolve o problema. Entretanto, entre as milhares de linhas de código gerado pela IA, havia créditos do desenvolvedor Mark Shimwell, que trabalhou no projeto OXCalm, uma versão do código aberto do OCalm. Shimwell teria conseguido solucionar no passado o mesmo problema que Raymond tentava resolver agora com o uso de IA. Paralelamente, a solução de Shimwell já estaria em fase de teste e desenvolvimento para o OCalm pelas vias tradicionais, mas o resultado ainda não estaria pronto para o upstream. Mas para a IA está pronto. Exatamente. Por decisão interna dos mantenedores, o PR gerado por IA foi encerrado, mas sinaliza um conflito que deverá se tornar cada vez mais frequente no futuro da manutenção de projetos de desenvolvimento. Pois é, nós trouxemos essa notícia aqui justamente por isso. Você pode falar, o OCalm nem é uma linguagem, então assim, tá bom, mas olha o problema que tá dando aqui. A IA pegou, o cara foi ali, não, precisa resolver esse problema. Ela simplesmente achou a solução que já existia desse problema e colocou isso dali, gerando um código que não era do rapaz que estava realmente... Faltou a ética. A ética aí não tá na IA. A IA não tá nem aí pra você. Ela não tá nem aí, ela vai copiar o código do coleguinha que foi colocado no treinamento. Por mais que a OpenAI, por exemplo, cria os personas aí, o cínico, o engraçado, o nerd. Isso não quer dizer nada. O bajulador, né? Isso não quer dizer... Nem sei se tem bajulador. Bajulador foi a gente que... não, o bajulador acho que era o padrão. Era o padrão. Padrão. Isso aí, cara, só pra gente dar um pouquinho de histórico... Você não lembra da treta gigante, durou acho que mais de uma década aí, do Google com a Oracle por conta de trechos de código em Java dentro do Android e que no final, cara, quem ganhou? Eu não lembro quem ganhou. Eu vou pesquisar aqui. Mas você lembra, pesquisa. Cara, que o problema gigante que isso gerou por conta de direitos autorais, de código. E aí... Às vezes a gente não percebe quando pega ali um contexto que tem muitos contribuidores e que o treinamento foi massivo. Mas aí você pega um problema específico do OCalm, não sei o quê, pronto, foi treinado com a única solução que tinha e, obviamente, conseguiram comparar, fizeram ali a leitura e viram, gente, essa solução aqui é a do rapaz que tinha feito um fork, e aí? Né? Tá aqui, A gente não sabe quem venceu, por quê. A notícia é assim, em 2018, Oracle vence na justiça em disputa por direitos, e aí a ação é em 9 bilhões. Aí na outra notícia Google leva melhor em disputa com Oracle em 2021. Aí em 2021, Google vence a disputa contra a Oracle sobre o uso. Ou seja, acho que o Google levou. Que o Google levou, então. Google pode ter que pagar 8 bilhões a Oracle. Tá, já não sei mais, gente. Decidam vocês. Aí em 2025, o Google perde a apelação e terá de abrir o Android para... não, isso aqui é outra coisa. É outra coisa. Tá. Então, realmente, tá vendo? No fim, o Google levou, mesmo utilizando, e não foi com IA, não foi com nada. Aí você fica, mas será que então tem que proteger o código mesmo? Tava na internet, vamos usar. Mas existem licenças, né? Mesmo que o código esteja disponível ali para você acessar, olhar, tudo, existe o licenciamento para utilização. E a IA, na hora de você fazer o treinamento dos modelos de LLM, ele não está nem aí para o licenciamento. Ela cagou para tudo isso. Que isso, Vanessa? Mantenha a compostura. Tá bom, desculpa, gente. Ela ignorou esta regra. Pronto, melhorou assim. Então parece agora que a gente está vivendo num mundo que se dane. É a IA que tá usando, que se dane. O próprio Sam Altman já meio que já deu essa letra. Assim, nós estamos vivendo num mundo diferente, ou uma coisa assim que ele diz. A gente vai se adaptando, a sociedade vai se adaptar. Mas, cara, não é bem assim que a banda toca, né? E tem mais notícia, tá? Calma, que não acabou.
Quem mandou ficar sem assistir a gente? Viu? Você tava com saudade, agora você vai ficar de saco cheio de ver a gente. O Google estaria desenvolvendo o seu próximo sistema operacional, viu? Segundo fontes próximas consultadas pelo Android Authority, o novo sistema operacional do Google está muito próximo. Uma reportagem publicada nessa semana revelou que ele estaria em desenvolvimento com o nome de Aluminium OS, que pode ou não ser o nome final. Pô, você está botando o nome dos produtos tudo com A, né? Anti-Gravity, Aluminium. A proposta do Google é unificar sua plataforma. Aluminium OS seria uma espécie de fusão entre o Android e o Chrome OS e estaria disponível em PCs, smartphones, tablets, carros, televisores e muito mais. Não é de hoje que o Google vem prometendo trazer o Android ou um sistema similar para desktops. E o novo sistema operacional seria esse projeto. Para concretizar essa iniciativa, o Google teria buscado parceria com a Qualcomm. Indícios também apontam que o Google planeja uma forte integração a nível de sistema com o Gemini e o ecossistema de soluções de inteligência artificial da empresa. Dessa forma, o Aluminium OS seria o primeiro sistema operacional completo pensado desde o início com esse foco e aproveitaria ao máximo os recursos de hardware local do dispositivo onde será instalado. A expectativa dos analistas é que o Google revele a existência do Aluminium OS ainda nos primeiros meses de 2026, em paralelo ao lançamento do Android 17. Da mesma forma, há sinais de que o novo sistema irá substituir o Chrome OS somente a longo prazo, e os dois sistemas deverão coexistir nos PCs durante muito tempo. E o Fuchsia? Pois é, não era um pouco disso o Fuchsia? Mas outro sistema, né? O Fuchsia também é... Estou até olhando aqui, ele foi lançado lá há 4 anos atrás, em 2021, e o último release está aqui, 9 de outubro de 2025. Então, ele é open source, mas, cara, tá aí. Tá bem mortinho, né? Ele era para estar rodando também no Android, no Chrome OS. Pois tinha exatamente esse objetivo aí. Desistiram e foram partir para outro que já vai envolver IA, então... Será? Eu acho que eles estão tentando rebatizar o projeto. Pode ser realmente uma nova iniciativa, vendo assim, olha, não colou o Fuchsia. Não vale a pena rebatizar. Poderiam chamar de Google Glue OS. Pronto, para ver se cola. Foi horrível isso, Gabriel. É um nome bom, Google Glue. Google Glue? Google Glue. E olha só isso, o pioneiro das IAs recomenda a todos, aprendam a programar. Andrew Ng foi um dos fundadores do laboratório Google Brain para aprendizagem profunda, conhecido como Deep Learning, né? Entre 2011 e 2012. Ele sairia da empresa para trabalhar então como cientista-chefe no Baidu e se tornar um dos criadores do Coursera e agora comandar o projeto DeepLearning.ai. Pô, todo mundo já sabe quem é esse cara. Esse cara lança curso de IA o tempo inteiro. Ele é um asiático, assim, fala calminho, tudo. Cara, é um crânio. Né? Então, o Deep Learning AI na Universidade de Stanford. Né? A partir desse currículo, Andrew tem uma visão privilegiada do avanço das IAs, principalmente no campo da educação. O cientista participou de um evento de tecnologia nessa semana e deu um conselho fundamental. Vamos ouvir a voz aí. Uma vez que a programação com IA reduziu tanto as barreiras de entrada, espero que possamos incentivar todos a aprender a programar e não apenas engenheiros de software. Ele comparou o conhecimento de programação ao conhecimento de matemática básica, uma habilidade que todos os profissionais deveriam ter, independentemente do seu segmento. Andrew está vendo também que o novo gargalo do desenvolvimento não está mais na codificação, mas no gerenciamento de produtos. E ele recomendou que engenheiros de software aprendam a respeito para acelerar a entrega de soluções. O cientista acredita que as IAs serão responsáveis pelo código no futuro e que os devs precisarão utilizar sua intuição humana para construir ferramentas ou produtos. Andrew Ng também alertou que universidades e educadores devem se adaptar a essa nova realidade e preparar os futuros desenvolvedores para operar com IAs. E aí, o que você acha? O cara é um dos fundadores aí da Coursera, cara. É super importante, plataforma. Tava no Google Brain no início, eu não sei se existe ainda o Google Brain, eu acho que não, né? Virou DeepMind, né? Obviamente ele tem interesse educacional, ele tem ali plataforma, ele lança curso a todo momento, mas ele entende como está sendo utilizada a inteligência artificial no momento. Então, quando lançou o primeiro curso de engenharia de prompt, acho que até em conjunto com a OpenAI, lá atrás, lá no início, a Coursera foi um dos primeiros e ele estava ali. Foi um dos cursos que eu fiz até para tentar entender se engenharia de prompt era engenharia mesmo, ou era algo só... Mas realmente existem essas técnicas e uma forma de você
meio que esquentar o modelo, né, para ele te dar as melhores soluções. Eu acredito piamente, apesar da gente estar vivenciando esse mundo maluco, esses modelos toda semana, estão gerando código, não sei o quê, aprender a programar ainda assim é uma habilidade básica para quem vai trabalhar com tecnologia. Todo mundo precisa. Não, eu acho que quem está mais perto ali do código e das soluções precisa ter esse contato realmente com programação. Precisa ser PhD, precisa saber todos os design patterns, precisa saber... Não. A gente tem, por exemplo de amigos nossos que a pessoa é engenheiro. Ela precisa da programação como uma ferramenta. E recentemente, ela usa Python já há um tempo. E recentemente ele falou, comecei a aprender orientação a objeto para usar no Python. Eu falei assim, cara, estou adorando. Antes eu programava de forma estruturada e com orientação a objeto eu estou sentindo que estou sendo mais produtivo no Python. Ou seja, olha só, uma pessoa que usa a linguagem e a programação como ferramenta e vendo que, para eu ir para um outro nível, para eu conseguir ter mais habilidades na programação, você começa a ir para o básico, para os conceitos, né? E isso é super importante. Vai continuar tendo isso. Isso não vai morrer por conta da IA. Pois é, e acaba sendo comum, né? E, assim, concordo com ele quando ele falou aqui de os futuros desenvolvedores precisam operar com IA, sim, porque é uma quebra de paradigma, ali as coisas funcionam de uma forma diferente, mas eu ainda fico muito receosa com isso de que a IA vai cuidar completamente do código. Cara, nesse momento, eu não vejo isso acontecendo, justamente pelo problema que a gente falou antes. É um modelo que foi treinado e que depende do que já estava lá. Então, acaba meio que com a inovação. Por isso, é preciso a gente saber programar e para conseguir evoluir isso que está acontecendo. Senão, a gente vai estagnar, né? As próprias plataformas de IA, elas precisam vender essas soluções, mas elas precisam mostrar que elas mesmas estão usando. A partir do momento que eu amodei falar... Ok, nós temos uma equipe de 10 QAs aqui só para avaliar o código. O resto, tudo quem corrige é IA, não dá para achar que... Entendeu? Tipo, você pega lá a OpenAI lançou o modelo Pro Max, Super Saiyajin, não sei o quê, e você entra na página dele, eles estão buscando engenheiros de software para contratar. Então, poxa, não tem jeito, ainda precisa ter o conhecimento. Eu sei, a barreira de entrada no mercado está mais alta, a IA está ajudando, está dando produtividade. Então, quem tem o conhecimento consegue tirar mais proveito. Tudo isso a gente sabe, a gente não está escondendo o que está acontecendo. Mas eu acho que ainda falar aqui, de que a IA vai cuidar de todo o código, nesse momento eu ainda acho meio prematuro. Mesmo discordando de alguém que tem um conhecimento maior que o meu, viu? Então, ou seja, eu estou sendo abusada. Agora sim, chegou o momento que todos estavam Rufem aguardando. os tambores. Vamos, então, estrear o Absolute Path. O Absolute Path é a área que é o quadro novo do compilado e nós trouxemos no último episódio o Renzo Nutitelli, que é engenheiro de computação formado pelo ITA. Ele foi fundador da DevPro, foi gerente de educação na Buser. O cara tem uma puta experiência internacional. Recentemente, ele também passou por processo seletivo para fora, Ele já trabalhou na Red Hat. Então, ele tem muita experiência de carreira, de mercado. E a gente fala assim, cara, toda vez que a gente conversa com ele, fala, cara, você tem que compartilhar isso dentro do nosso ecossistema aqui do Código-Fonte. E aí ele aceitou e vamos então estrear com o primeiro. Vamos começar pelas entrevistas técnicas. Vamos já logo começar? A gente começa pelo calo no sapato, né? Por aquele problema que a gente sabe que tem muita gente querendo passar por cima dele. E o bom é que, como o Renzo tem toda essa experiência, principalmente para buscar oportunidades lá fora, cara, é ótimo, porque ele vai trazer ali já toda a vivência dele mastigada para você aproveitar, viu? Então, com vocês aí, o Renzo Nutitelli. Esse é o primeiro vídeo, tá? A gente já gravou uma série aí de vídeos para falar sobre entrevistas técnicas. Então, já coloca esse vídeo no seu favoritos e já comenta aqui também para o próximo, #AbsolutePath, tá? AbsolutePath foi esse nome que a gente inventou, que é uma constante aí para ajudar você a ter um caminho, né? Um caminho absoluto aí para sua carreira no mercado. E aí, CDF? Se você está se preparando para a fase de live code de um processo de entrevista técnica, esse vídeo é obrigatório. Você vai aprender as 4 estruturas de dados essenciais nesse vídeo de 5 minutos e vai arrasar na sua próxima entrevista técnica. Essa fase de entrevista técnica costuma durar no máximo 1 hora. Por isso, você não precisa focar na parte de grafos e árvores. Você precisa focar simplesmente nas estruturas de dados lineares que a gente vai ver aqui agora. Então,
Vamos para a nossa primeira estrutura, a chamada lista, ou também chamada de vetor dinâmico em algumas linguagens. Esse tipo de estrutura também é excelente quando você quer realizar operações de inserção de elementos no seu final ou remoção. E por conta disso, você normalmente vai utilizar uma lista quando você precisa de uma pilha para resolver o seu problema da entrevista técnica. Por conta dessas características, essa estrutura é excelente quando você tem problemas que exigem que você implemente algum tipo de ordenação ou se você vai ordenar os seus elementos. E normalmente é esse tipo de entrada que você vai ter como parâmetro para a função que você vai construir dentro do seu problema de entrevista técnica. Agora, tão importante quanto saber onde usar uma lista é saber quando não usar. Esse tipo de estrutura é bem ineficiente se você precisa inserir ou remover elementos do seu início. Porque como eles são ordenados, se você inserir um elemento, você precisa dar um shift em cada um deles e isso vai tomar um tempo considerável. Portanto, para esse tipo de caso que você precisa inserir e remover elementos do início da estrutura, você não deve utilizar uma lista, mas sim a nossa segunda estrutura de dados, que é a lista duplamente ligada. Nesse tipo de estrutura, você tem o melhor dos dois mundos. Esse tipo de estrutura de dados, ela é eficiente para você inserir e remover elementos, tanto no seu início quanto no seu fim. Cada elemento desse tipo de estrutura basicamente aponta para o elemento à sua esquerda e à sua direita e mantém a referência para o seu início e o seu final. Por isso, extremamente eficiente quando você precisa de uma fila para resolver o seu problema. Agora, assim como a lista, você precisa saber quando não utilizar esse tipo de estrutura de dados. Então, por conta da natureza dessa estrutura de dados, você tem um acesso muito lento aos elementos que estão próximos ao seu meio, porque você precisa iterar em todos os elementos até chegar naquele ali. Se você precisa de acesso no meio, você tem que voltar a utilizar a lista e não utilizar a lista duplamente encadeada. Uma outra operação importante que você não deve fazer na lista duplamente ligada e também não deve fazer na lista comum é quando você quer checar se um elemento está dentro da lista ou não. Pela natureza dessas estruturas de dados, no pior caso, se o elemento não está na lista, você vai precisar percorrer todos os elementos para saber se ele está contido ou não. Então, para esse tipo de caso de pertencimento, você deve utilizar a nossa terceira estrutura de dados linear, que é o conjunto. O conjunto é o rei da busca. Toda vez que você precisa perguntar se um elemento está dentro do conjunto, esse tipo de estrutura de dados é extremamente eficiente. Importante também saber que o conjunto não permite duplicadas. Ou seja, se você tentar inserir um elemento que já existe dentro do conjunto, você não vai ter dois elementos daquele ali, vai ter sempre um só. Então, inclusive muito bom quando você precisa remover as duplicatas de uma coleção. Por conta dessa característica, o conjunto é ideal quando você precisa fazer o backtracking, ou seja, manter em memória os passos do seu algoritmo que você já visitou e não deve repetir para resolver o seu problema. Quando não utilizar o conjunto? O conjunto não tem ordenação, ou seja, você não consegue acessar os seus elementos pelos seus índices. Se você precisar desse tipo de operação, você vai ter que voltar para uma das listas que a gente já abordou aqui no vídeo. E como ele não é ordenado, você não vai poder utilizar para problemas que exijam ordenação. Um outro problema que o conjunto não resolve é quando você precisa criar relacionamento entre elementos. Para esse tipo de problema, você precisa utilizar a nossa quarta e última estrutura de dado linear, que é o dicionário, ou também chamado de mapa em algumas linguagens. Então, o mapa permite que você conecte as chamadas chaves a determinados valores. Por exemplo, imagine que você tem uma lista de frutas e para cada uma das frutas você precisa saber o seu respectivo preço. Essa estrutura de dados é tão eficiente quanto o conjunto para você poder perguntar sobre essas chaves, ou seja, cada uma dessas frutas tem a mesma eficiência. Portanto, é perfeito para você criar os relacionamentos que vão te ajudar a resolver o seu problema de entrevista técnica. E também quais são os casos que você não pode utilizar um mapa ou dicionário. Assim como o conjunto, como não existe ordenação, você não deve utilizar essa estrutura se você quer acessar os elementos por suas posições. Nesse caso, você não vai ter jeito, vai ter que voltar para as duas primeiras estruturas, uma das duas listas que a gente já explicou aqui nesse vídeo. Então, fazendo o resumo aqui de todas as quatro estruturas. Lista comum, você deve utilizar para acessar elementos ou executar operações no seu final. Lista duplamente ligada, você vai utilizar quando vai executar a operação nas duas pontas da sua estrutura. Conjunto você vai utilizar quando você quer executar a operação de pertencimento de um elemento. E por fim, o mapa você vai utilizar quando quer criar relacionamentos entre dois objetos. Saber utilizar cada uma dessas estruturas no momento certo para resolver o seu problema é o que diferencia o dev iniciante de um dev mais experiente. A escolha certa
pode fazer a sua complexidade diminuir de um tempo linear até para um tempo constante. Se você curtiu esse conteúdo e quer se preparar ainda mais para a sua entrevista técnica, eu deixei um link para um repositório no GitHub com todo esse material. Muito obrigado ao Renzo e semana que vem tem mais, continuando sobre esse assunto. E aproveita também, deixa aqui nos comentários que outro assunto você quer que a gente explore numa segunda sessão do Absolute Path. Vamos ver aqui como é que foi a semana. Tô me ajeitando aqui na cadeira. Não, se prepara porque é a quinzena no código-fonte. Então, a gente vai começar falando que nós participamos de uma imersão dev na Alura, que é aquela imersão dev junto com o Gemini. Cara, muito legal, a gente participou ali junto com o Gui e a Júlia Bordignon numa live. Cara, que foi bem legal, ele fez ali uma forma diferente, a gente foi respondendo sim ou não e cada um ia trazendo a sua visão e o que aconteceu durante a nossa vida profissional e vários assuntos abordados, né? Eu vou até puxar, então, um dos comentários que eu recebi lá no meu LinkedIn. A pessoa marcou a gente e botou, foi o Jefferson Santos. Muito obrigado, Jefferson. Saindo de uma das melhores, mais ricas e dinâmicas lives que eu já assisti. Live intermediária da imersão Dev com o Google Gemini, 10ª edição da Alura, com a apresentação do Guilherme e a participação da Júlia e o casal mais querido, obrigado, sensação da área tecnológica, Gabriel e Vanessa Weber, vai ficar puta aí. Do canal Código Fonte no YouTube. Weber, tá? Obrigado. Tópicos polêmicos e comuns em tecnologia, principalmente para quem está começando, como a questão da idade para entrada no mercado tecnológico, vontade de desistir em algum momento da jornada, necessidade ou não do diploma universitário para a primeira oportunidade. E vários outros foram abordados de forma leve, divertida, rica e sensível por autoridades muito experientes da área. E se você perdeu, pode assistir por meio do link. Tem um link aqui. Aqui também na descrição tem um também. link. Aí, muito obrigado por esse comentário. Curti demais ali. Poxa, é legal sempre saber que esse conteúdo está ajudando, né? Mas não foi só isso, né? O que a gente fez mais, Não foi. Vanessa? Nós já falamos aqui um pouquinho. Fomos lá na Campus Party Goiás. Primeira vez que nós estivemos em Goiás. Até a primeira vez que eu estive em Goiânia. E, cara, maravilhoso. Participar da Campus Party é sempre incrível, né? Porque é um evento que tem uma vibe muito diferente, né? Então tem a área open, tem a área que é fechada com as palestras e tudo mais. E nós participando junto com Guanabara de um painel falando sobre inteligência artificial. Fomos até jurados no Printer Chef, acredita? Então até comer na Campus Party nós comemos, né? Eu fiquei no cantinho lá, comi muito, porque Gabriel se aproveitou, eu fui o último a receber o prato, então tudo que estava ali no prato eu podia comer mais Isso, vezes. a gente ficava lá educadamente, cada um pegando um pedacinho pra provar. O Gabriel mandou ver nos pratos que estavam maravilhosos. Não tinha almoçado, então eu comi bastante. Tava na hora do almoço. Mas participamos depois de uma palestra nossa no palco Petrobras. Falamos sobre destaque e evolução de carreira, já citei aqui lá no início do episódio. Foi uma experiência incrível. E aí eu vou puxar também um dos comentários que também recebi lá no LinkedIn. Comentário não, depoimento, né? É um depoimento. Porque, poxa vida. A Ana Maria, a gente tirou foto com a Ana Maria. Muito obrigado por ter tido esse texto, cara. Eu fiquei realmente emocionado. Ela botou assim, encantada com essa palestra. Ainda falando sobre a Campus Party Brasil, tive a oportunidade de participar de uma palestra que simplesmente me marcou. Eu não conhecia o trabalho do Código Fonte TV, Vanessa e Gabriel, mas saí completamente encantada. Cada slide, cada reflexão e cada conselho mostraram que com consistência, planejamento e evolução contínua é possível alcançar resultados extraordinários. Exatamente isso que a gente falou. Que bom que a gente era o nosso objetivo quando a gente montou essa... Principais aprendizados que levo comigo. Evoluir é diário, ser pragmático é assumir o protagonismo, código não é o problema, é a solução. Apaixone-se pelo problema e não apenas pela solução. E foi inspirador ver como trajetória, disciplina e visão podem abrir caminhos. Saí motivada, cheia de insights e com a certeza de que estou no caminho certo, evoluindo um pouco mais todos os dias. Obrigado pela inspiração, Código Fonte TV. Puxa, obrigado, viu? Que legal, né? Muito bom, porque... Olha, vou enquadrar o seu comentário e botar aqui pra gente ler todo dia, tá? Porque é muito legal, porque quando a gente tá aqui discutindo pra montar ali o conteúdo de uma palestra, porque, poxa, é uma responsabilidade enorme. Tava ali dezenas de pessoas assistindo a gente naquele momento e a gente quer realmente passar isso ali. Quando chega a pessoa e consegue captar ali a fundo o que nós queríamos, é uma sensação maravilhosa, né? É muito bom. Muito obrigado para todo mundo que foi tirar foto. A gente tirou tanta foto. Muitas fotos. Acho que nós batemos o recorde de fotos. A gente ficou lá num pedaço ao lado do palco
E a galera fez fila. A gente não conseguia ver o fim da fila. A gente ficou tanto tempo sorrindo que eu não conseguia mais segurar. Meu músculo estava doendo já. Meu músculo estava tremendo e eu não conseguia parar de rir, mó barato. Muito bom. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite da Campus Party, cara, pela parceria do Guanabara com a gente lá. Cara, Guanabara é 10, gente. Cara, ele foi top demais com a gente. Botou a gente para trabalhar, saímos lá, ó. Mas foi muito bom. Gente, a gente ele trabalhou elevado à quinta potência, né? Nossa senhora, é uma energia que não acaba nunca. Mas tivemos vídeo também. Essa semana lançamos 2 vídeos. PHP ainda tem fôlego. Falamos justamente do lançamento dessa versão 8.5. Mostramos ali em código algumas coisas novas que estão rolando. Essa parada da PHP Foundation, de estar com a vaga aberta lá, né? O diretor ter saído, tá saindo. E do futuro, né? E o PHP não vai morrer, tá, gente? Só Fiquem tranquilos. Você ficar tranquilo, já dou esse spoiler do vídeo. Existe, obviamente, muitos desafios pela frente para manter a popularidade, manter sempre relevante. Porque linguagem é assim, cara. O ecossistema é forte, mas ele tem que permanecer forte. Então, existem desafios, sim, para o PHP daqui para frente, mas a gente tem que olhar para o futuro, né? Tem que saber o que está por vir, né? E falando em olhar para o futuro, nós trouxemos uma notícia que saiu aqui no compilado, nós levamos ela para o código-fonte para a gente poder se debruçar um pouquinho mais, mostrando ali as projeções do GitHub Octoverse, que é aquele relatório que o GitHub gera baseado nos dados que ele tem, e que ele diz ali que em 2030 seremos 19 milhões de devs no Brasil. Então, a gente questionou um pouquinho esse número, porque a gente acredita que esteja um pouco inflado, mas trouxemos ali muitas informações super interessantes com relação a linguagens, a inteligência artificial sendo utilizada por desenvolvedores e num universo ali de programadores que é muito amplo, porque, enfim, GitHub é a potência que é, né? Muita gente, obviamente, questionou, porque 19 milhões de... Pô, a gente não tem nem 6, nem 5. Como é que daqui a 4, 5 anos a gente vai chegar a 19 milhões? Muita gente tem 2 contas, 3 contas, né? Tem muita gente que cria conta e não utiliza. Só que ele bota realmente como número de contas e não necessariamente o número de devs ativos contribuindo. Mas ele se vangloria como sendo o número de devs, né? E não o número de contas. Então, mas vamos ver aqui, então, os comentários da quinzena, da semana. Né? Vamos começar, então, com o último compilado. E o RBLTV disse, vocês são simplesmente sensacionais. Obrigada! Poxa, eu escolhi esse porque pra gente começar bem os comentários, né? O próximo, o Lucas disse, achei muito interessante essa inovação do canal, tenho certeza que será uma experiência muito rica para todos, da hora, #AbsolutePath. Muito bem. Espero que você tenha gostado aqui do primeiro episódio oficialmente, né? Porque na última semana nós fizemos ali a introdução deste novo quadro. E o Davi Couto disse, parabéns pelos conteúdos abordados, sem sombra de dúvidas, hoje o compilado é meu principal ponto de atualização com as novidades do mercado. #vem camisa, #insider, #AbsolutePath, Top 3 IBEST. Estamos esperando ainda sair o resultado do IBEST. E muito obrigada aí pelo restante do comentário. E o Elias falou assim, show de bola, já assisti a live e muitos vídeos do Renzo, curioso para ver o primeiro quadro. AbsolutePath, e muitas outras hashtags. Espero que você tenha gostado também. E o HDEVinfo disse, bem-vindo, muito sucesso a todos. #AbsolutePath. #vem camisa, #insider. Só lembrando, daqui a pouco nós vamos ter os 2 sorteios, tá? E um dos sorteios, para quem faz parte do Clube dos Compiladores, é justamente um kitzão do código-fonte contendo boné, camisa e... Café. É bom que o seu boné e a sua camiseta vão chegar com cheirinho de café. Cheirosos, E o Samit Vieira disse, nossa, que episódio incrível, mas... A volta do trabalho presencial prejudica muito a família. Eu tô aprendendo Flutter e React Native no curso e tô preferindo Flutter, viu? Muito legal de mexer. Amei o novo quadro, ansiosa pelos próximos episódios. Muito legal, hein? E jogou lá o #AbsolutePath. E o Danilo falou assim, bem-vindo, Renzo, a minha pia de louça... Vou ter que ler de novo. Bem-vindo, Renzo, a minha pia de louça semanal. #AbsolutePath. Então, seja bem-vindo às pias, Renzo. Mr. Saltman disse, será top o AbsolutePath. Olha que legal, muita gente falando sobre isso. Mas vamos então ver alguns comentários dos últimos vídeos do código-fonte, né? Aquele do PHP 8.5, que a gente lançou. O Mota Marcos disse, há mais de 10 anos o PHP tem pago meus boletos. Já utilizei PHP puro, procedural, PHP OO, sem framework, CodeNighter e atualmente estou atuando com Laravel. Nesse tempo, já atuei com Node também. Gosto do PHP pelo conhecimento que tenho na linguagem, mas linguagem boa, na minha opinião, é aquela que paga
bem. Pois é, muita gente falando a respeito disso nos comentários, viu? A Silveira, Thalita, né, falou ali, enquanto houver legado, tem serviço para ser feito, mas não acho que ele decola de novo, não. Pois é, essa é a dificuldade que nós falamos ali do PHP. Realmente tem um número de pessoas entrando pequeno, né, e de projetos ali. Você vê que não tá mais no auge da linguagem, A né? gente compara isso com outro vídeo que a gente fez do Python. Python é mais antigo ainda, é de 91, PHP de 95. E o Python, ao contrário, pelo levantamento da JetBrains, a gente viu que tem muita gente nova começando a usar. A maioria já está entre 1 e 2 anos e tem de experiência. Ou seja, está se renovando. E é isso que a gente gostaria de ver também no PHP. O Paulo TX disse, eu mesmo tenho umas 3 contas no GitHub. Acho que esse número de 2030 pode dividir por 2. Ou mais. Verdade, foi o que nós falamos aqui também. Ó. O Dorival falou assim, o CEO da Anthropic não errou, não. A quantidade de pessoas leigas desenvolvendo código com o IA e não contratando desenvolvedores aumenta todo mês e muito. Não é possível que ainda continuem com este conto de fadas de que a IA não vai reduzir o parque de desenvolvedores. Já está reduzindo. Aí é um ponto de vista também, foi o que nós falamos. A barreira de entrada tá realmente mais alta, é mais difícil de se entrar. Agora, a partir do momento também que muito código sendo gerado e com pessoas que não têm muito conhecimento, vai demandar a gente para consertar aí muita besteira, né? É tudo questão de time. A gente tem que acompanhar isso, esses movimentos, porque nem todos eles são definitivos. Obviamente, as empresas vendo um vislumbre, assim, pô, não, vamos substituir, é óbvio que eles vão tentar. Aí é questão de saber, pô, essas vagas que elas estão substituindo, existiam, por exemplo, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, a gente não sabe também, porque aumentou muito a demanda do mercado nos últimos anos, não é verdade? Então, até além do que era esperado. Então, a gente tem que observar todos esses movimentos de mercado. Nada é estático, parado, tá? A gente não pode acreditar que é assim, nunca vai ser. E é o SWP Logic disse, uso a versão 5.6 e ganho mais dinheiro do que vocês. Lá no PHP, porque nós perguntamos qual era a versão. Ok. Então ele usa 5.6 e tem acesso à nossa conta bancária. Okay. Você não sabe, eu estou ganhando milhões. Pois é. Mas ele ganha bilhões, bem, mas viu? com 5.6, é. E o Errou Pope, ele disse, galera, avisem minha empresa que pra mim só deixa de ser domingo depois que assisto o compilado da semana. Brincadeiras à parte, é maneiro demais acompanhar a evolução do PHP. Hoje trabalho com Elixir, mas toda vez que vejo coisas sobre PHP, me dá uma vontade de baixar o Laravel e criar algum projeto. Mas dá. Dá vontade mesmo, né? Então, o baixa aí, Laravel rapidinho. é um benchmark ali de framework, né? E o Fernando falou assim, PHP aqui bombando também. Muito sistema legado, RP, e-commerce e etc. feitos com PHP e exigindo manutenção e coisas novas. PHP é a principal linguagem que roda na maioria das hospedagens compartilhadas hoje em dia e facilita subir qualquer coisa. E sim, o Laravel é muito robusto e eficiente para qualquer aplicação full stack. Verdade, o Laravel é incontestável. A facilidade de colocar o PHP também para rodar em um servidor do mais simples que seja, também é incontestável, né? A propósito, falando aqui em servidores e hospedagem, vou aproveitar para deixar o link aqui da Hostinger, que tá na semana de Black Friday, cara, e os descontos estão assim assustadores. Então, se você tá com aquele projeto ali querendo colocar na web, aproveita lá. Pode ser cloud, VPS ou hospedagem simples compartilhada mesmo. Agora sim, então chegou a hora do sorteio. Vamos ver quem vai levar uma camiseta do compilado, né? Simples demais de concorrer, né? Você comenta no episódio completo no YouTube, qualquer comentário, exceto xingar nossas mães, obviamente, e tá participando. Comentou numa semana, na seguinte tá valendo o sorteio. Então, bora ver. Eu vou carregar aqui os comentários. Foram 136. Pode tirar a nossa tela aqui pra gente não aparecer. Vou ver aqui na lateral quem vai levar. Ó. 1, 2, 3 e... E quem levou foi a Neometalzone. É isso? Neometalzone. Ah, é o Sonic. Ah, Neometalsonic. Parece, né? Levou aqui. Ele escreveu Rust igual a indisciplinados. Ih, olha, gerando Tá polêmica. Manda treta aí com a galera do Rust. Do Rust? Ih, olha, não faz Pois é. isso não, mas de qualquer forma você ganha uma camiseta, viu? É só entrar em contato comigo através de contato@códigofonte.com.br, manda seu endereço e o tamanho da camiseta. Eu vou te avisar ali também através do seu comentário, viu? Agora sim, vamos fazer o sorteio. Fui até lá pegar
O kit, ó. Kit completo, Esse olha. vai ser o kit de quem faz parte do Clube dos Compiladores. Camiseta, boné e café. E o nosso café. Se você ainda não faz parte, aqui no YouTube tem o botão Seja Membro. Escolhe aí o nível que você quer participar. E aí você participa justamente desses sorteios mensais que a gente faz, tá? Então, cara, esse kitzão aqui vale a pena, hein? Vale. Cara, boné bom, olha, camisa boa, café excelente. Temos que agradecer imensamente a todo mundo que faz parte do clube, porque vocês ajudam deveras a gente a manter aqui o compilado semanalmente ou quinzenalmente, em casos raros. Mas para fazer esse sorteio, o que eu fiz? Vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de rodar o nosso Python aqui, com os dados dos membros que a gente faz todo mês, eu vou usar o Antigravity, o VS Code novo aí do Google. Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui a parte de agente e vou mandar ele se virar aqui no repositório e rodar o script, tá? Vou até chegar para lá para ver que bicho vai dar. Vou mandar só rode o script. Aí o interessante é que ele está rodando aqui na frente e aqui atrás, ó, ele tem as tasks que ele está gerando, ó, isso aqui que ele está rodando. Ó. Eu não disse que era esse sorteio.py, tá? Na verdade, o script principal é o main, mas vamos ver o que ele vai se virar aqui. Ele rodou. Ele já trouxe aqui, porque ele rodou via terminal, né? Ele já trouxe aqui o vencedor, ó. Já posso dizer quem é? Tá aqui, ó. Ele rodou o script, executou e quem ganhou foi o Andrei Agra, compilador aqui, assinante. Então, já sei quem levou aqui o sorteio. Então, mandou bem. Ele se virou aqui com o meu código e rodou. Conseguiu entender. O legal é se no meio do caminho ele achasse algum erro, alguma coisa. Mas não, tá tudo certinho. Então, parabéns aí. O Antigravity te ajudou, sorteou você, vai levar esse kit aí para casa. Eu vou entrar em contato com você lá pela área de membros, tá? Então fica atento, mas pode também entrar em contato direto comigo em contato@códigofonte.com.br. É isso, espero que você esteja ainda conosco nesse episódio gigante. Já tá lavando a louça do almoço agora. Tô sentindo o cheirinho do feijão aí na panela. Carne assada. E a gente se vê no próximo episódio, tá? Não esqueça, a gente tá praticamente toda semana aqui, a não ser quando a gente tem compromissos, para te atualizar sobre esse mundo da programação. Tá? Então até lá, uma semana produtiva para você. Tchau, tchau. Tchau.